do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Está entrando no ar mais um boletim de informações sobre o Vasco neste sábado. E amanhã, domingo, tem Vascão de novo em campo e dessa vez contra o time do Ramon Dias, o Corinthians. Aqui você não vai perder nada sobre esse difícil duelo. Eu vou te colocar a par de como devem chegar as duas equipes para este confronto que vale muito, viu? Uma vitória pode fazer o Vasco ultrapassar o time paulista e uma vitória do Corinthians fará o Timão se distanciar ainda mais do Vasco na tabela e complicar a vida do técnico Rafael Paiva. Fique ligado porque também vou destacar as famosas especulações do mercado. A diretoria segue em silêncio, mapeando nomes para avançar nas tratativas após o final da temporada. E alguns vieram à tona no dia de hoje. Vamos comentar sobre isso, atualizar essa situação. Então, vem comigo, me assista até o final e não esqueça de deixar o like, compartilhar o conteúdo e, se puder, virar mais um inscrito do canal. Bom, nosso pontapé inicial de hoje é sobre Corinthians e Vasco, jogo marcado para amanhã às 16 horas em São Paulo, no estádio do Corinthians. Duelo que marca aí o reencontro da dupla Ramon Dias e Emiliano Dias com o Vasco. Eles que não saíram muito bem por aqui, tanto que colocaram o clube na justiça, alegando que ficaram sabendo da demissão pelas redes sociais e não foram avisados. Já o Vasco alega que tem provas suficientes de que eles pediram desligamento do clube e com isso travam uma batalha jurídica na FIFA. Inclusive o Ramon, há pouco tempo deu uma declaração infeliz dizendo que o Corinthians era muito maior que o Vasco. Enfim, meus amigos, alheio a essa polêmica, o time cruzmaltino precisa dar a volta por cima no Brasileirão. São 3 derrotas seguidas com atuações bizarras. E o futuro do Rafael Paiva está em jogo. O cenário é de que o técnico não deve comandar o time no ano que vem. E se perder amanhã, ainda corre o risco dessa sua saída ser abreviada. Nada oficial, mas os rumores são grandes. E precisando dar uma resposta rápida, o Rafael deve promover mais mudanças no time, viu? Ele que já colocou o Maxime Domingues no jogo passado foi muito mal, colocou também o Leandrinho no ataque. Ele está avaliando novas peças ofensivas para fazer essa engrenagem rodar. Pumita, Ryan, Emerson Rodrigues, por exemplo, estão de olho aí numa possível volta ao time. Outra dúvida é sobre o Coutinho e Payet. Será que o Paiva vai manter o francês no time desde o início ou voltará a dar chance ao camisa 11? Uma coisa é certa. Matheus Cocão está de fora, o jogador levou seu terceiro cartão amarelo contra o Internacional e desfalca o time nessa rodada. Em seu lugar, o Hugo Moura vai voltar para a titularidade e o Galdames tem tudo aí para seguir mantido no time. O restante da equipe deve ser a mesma, Digo deve, porque sempre gosto de frisar que o técnico Rafael Paiva usa e abusa das surpresas em suas escalações iniciais. Quando a gente acha que a equipe está caminhando para uma direção, ele muda repentinamente. No último jogo mesmo, os jogadores só souberam do time na pré-eleição. Então o Rafael Paiva, a gente pode esperar tudo. Podemos vislumbrar um possível Vasco com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Léo e o Lucas Piton, o Hugo Moura, o Galdames, o Payet ou o Coutinho, e aí, inclusive eu acho que deve ser o Payet, e mais à frente aí as dúvidas, Ryan, Pumita pela direita, Emerson Rodrigues, Leandrinho pela esquerda e complementando aí sim, centralizado o Verratti, como o cara aí do comando do ataque. Enfim, vamos aguardar as surpresas do Rafael Paiva. Rafael que está usando da conversa para tentar que os jogadores assimilem esse momento difícil, instável, e possam aí mostrar dentro de campo um poder de reação. Ele acredita que se a equipe manter um nível de competitividade, pode conseguir sair lá da arena do Corinthians com um bom resultado e frear a reação corintiana e, claro, a sequência de derrotas do Vasco. E você, tá levando fé no Vasco do Rafael Paiva para amanhã? Então, comente aí embaixo e participe. Bom, vamos agora dar uma pincelada rápida no Corinthians, que tem problemas para essa partida. Estarão de fora 2 jogadores importantes, o Memphis Depay e o Yuri Alberto, o atacante. O Memphis recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória da quarta-feira contra o Cruzeiro. Ele vai cumprir com isso suspensão. Já o Yuri Alberto teve aí diagnosticado uma lesão muscular na posterior da coxa direita e com isso acabou vetado pelo departamento médico.
Sem o Yuri e o Memphis entre os 11, o Ramon deve promover aí as entradas do Romero e do Thales Magno, cria da colina, entre os 11 ali. Outro provável retorno ao time titular é o José Martínez, ausência diante do Cruzeiro, por ter atuado um dia antes pela Venezuela, né, na data FIFA. Ele está voltando agora, ele treinou normalmente essa semana e está confirmado. De resto, os amigos que cobrem o Corinthians me confirmaram que a base deve ser mantida. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique ou Kaká e Matheus Bidu, José Martínez, André Carrilho, Breno Bidon e Rodrigo Garro, e lá na frente o Thales Magno e o Romero, como eu informei. Esse deve ser o time que o Ramon Dias deve levar a campo contra o Vasco. Lembrando que o Corinthians está numa sequência de 5 vitórias consecutivas na Série A, tanto que ultrapassou o Vasco na tabela e soma 44 pontos. E uma vitória pode colocar o time paulista na zona da pré-Libertadores, dependendo dos resultados da rodada. E é sempre bom alertar que, por hora, o Brasileirão só tem confirmado o G7. Com as derrotas do Cruzeiro hoje na Sul-Americana, a chance do G9 foi sepultada de vez. A esperança é que ocorra aí um G8, dependendo aí do resultado da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro. Só assim mesmo para permitir o Vasco sonhar com algo mais. Apesar que, se depender desse time, ó, tá difícil sonhar com algo mais, viu? Bom, e para encerrar esse boletim de hoje, a gente vai destacar aí os nomes que começaram a aparecer no radar do Vasco visando 2025. Depois do zagueiro Danilo, do atacante Aleph Manga, foi a vez dos volantes Matheus Pereira, Rodrigo Dourado e Vinícius Zanocelo serem cogitados como possíveis alvos para o próximo ano. Os nomes do Matheus Pereira e do Vinícius Zanocelo foram trazidos à tona pelo companheiro Lucas Pedrosa, já o Rodrigo Dourado pelos colegas do Globoesporte.com. Lembrando que o Vinícius Zanocelo, de 22 anos, pertence ao Santos e ele está emprestado ao Estoril de Portugal até o fim deste ano, mas com opção de compra, né? Já o Matheus Pereira, de 26 anos, foi revelado pelo Corinthians e logo cedo foi vendido lá para o Empoli da Itália, depois comprado pela Juventus, passou por clubes como Bordeaux e Barcelona Athletic. Em 2022, o Eibar da Espanha adquiriu seu passe. Ele tem contrato por lá até junho de 2025. Já o Rodrigo Dourado é o mais experiente desses todos, né? Ele tem 30 anos, só jogou no Inter, né? Foi revelado por lá e comprado em 2022 pelo San Luis do México. O Inter, inclusive, ficou com 30% dos seus direitos econômicos. O contrato dele com os mexicanos também vai até o meio do ano que vem. Sempre bom lembrar que não há nenhuma negociação com esses jogadores em andamento. Tampouco foram feitas propostas aí, né? São apenas movimentações em torno de entender a situação dos atletas para que o Vasco possa definir um alvo e encaminhar uma proposta em seguida. Tanto que eu mantive contato agora há pouco com o staff do Rodrigo Dourado e do Matheus Pereira, que pertence à mesma empresa. Eles são da Elenco Esportes e eles negaram que tenham recebido aí alguma consulta ou propostas vindas especificamente do Vasco. Mas o fato é que nessa hora, muitas vezes, os contatos são feitos com intermediários, né, tentando buscar informações dos jogadores e às vezes os próprios empresários também nem são acionados oficialmente, até porque são sondagens simples, são movimentações, né, para entender as condições de um possível negócio. E há interlocutores no meio disso. Isso sem falar que o próprio empresário, né, pode omitir também determinadas sondagens. Isso é normal nesse meio do futebol e a gente tem que dar essa sacada. Já sobre o Zanocelo, eu vou ficar devendo a vocês a confirmação por parte do staff sobre esse interesse do Vasco, já que o seu empresário ainda não me retornou. Mas eu estou atrás, não só sobre esses nomes, como de outros que devem estar aí no radar do Vasco. E a gente vai tentar descobrir para passar a realidade para vocês. Mas é isso, meus amigos. Encerro meu boletim de hoje por aqui e amanhã estou de volta para a gente comentar o jogo entre Corinthians e Vasco. Valeu demais pela sua audiência, um ótimo fim de sábado, um grande início de domingo. Grande abraço, até lá!